Os primeiros anos de Brasil mostraram ao mestre Ibaragui que dedicar-se somente à vida espiritual significaria não ter o que comer. Mas nem por causa disso ele deixaria de aplicar tudo o que tinha aprendido durante sua formação como monge. Muito menos viraria o rosto para aqueles ao seu redor que precisavam de ajuda. Fugir das fazendas de café do interior paulista foi uma medida tomada por muitos imigrantes que se sentiram traídos pelo governo japonês. Essa situação acabou gerando um desencontro justamente quando o Rio Mizuno tentava restabelecer sua imagem junto aos imigrantes. Então foi um choque muito grande e isso fez com que muitas famílias fugissem ou procurassem outras formas de vida em outras fazendas e até mesmo na cidade de São Paulo. Não à toa, boa parte dos imigrantes do Cassato acabou voltando à hospedaria de imigrantes depois de 1 mês, 2 meses, para poderem assinar novos contratos e estabelecerem em outras localidades do estado. Até mesmo foram para a Argentina, para outros estados do Brasil também, para tentar a vida nesses outros lugares. Trabalhadores que entraram na zona não receberam o tratamento que devia, acomodação, alimentação, o pagamento combinado. Então o que acontece? A maioria desses imigrantes que também tinham um problema, que não era gente preparada para a agricultura, todos eles fugiram das fazendas, quer dizer, acabou ficando dos 750 e poucos imigrantes que vieram, mais de 50% abandonaram a fazenda. Usa-se um termo assim japonês, chama yonige, fuga de noite. Eles, como eram os fazendeiros à custa de armas, fiscalizavam. Então a japonesada fugiram da fazenda. Meu pai voltou para o Japão para arrumar esse dinheiro para poder devolver para os imigrantes, mas demorou 1 ano para conseguir esse dinheiro. E ele conseguiu. E quando ele voltou aqui para devolver esse dinheiro para os imigrantes, a maioria dos imigrantes tinha fugido das fazendas. O que ele encontrou foi 191 imigrantes ainda nas fazendas que não tinham fugido. Para esses aí, meu pai devolveu tudo. E o restante, ele deixou com o Shuei Uetsuka para devolver para quem viesse procurar por esse dinheiro. Deixou a lista de nome dos imigrantes e o dinheiro que era para devolver. Agora, ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro. Eu sei que os que fugiram nunca receberam. Em 1911, o mestre Ibaragui e Chiyo retornaram à capital, onde reencontraram Shintaro. A cidade de São Paulo oferecia oportunidades de trabalho nas suas recém-inauguradas fábricas. Também era possível arrumar emprego nos casarões das famílias ricas que contratavam japoneses para serviços domésticos, por considerá-los dóceis e higiênicos para os padrões da época. Se estabeleceram mais em pequenas propriedades a princípio, tanto na carpintaria, serviços domésticos, marcenaria, e em regiões em que proliferava na época o trabalho operário, Então, alguns locais tradicionais de fixação junto a outras comunidades migrantes, o centro de São Paulo e o próximo aqui, um pouco da Zona Leste, um pouquinho ali da Zona Norte, onde o bairro do Pari, no Canindé, aqui no Brás, no Bom Retiro. Existe assim um local, a princípio, um local em que toda a comunidade se estabelece. Até mesmo porque, a princípio, também são poucos aqueles que se estabelecem na cidade. Mas aqueles que se estabelecem são fazendo trabalhos livres de carpintaria, então onde existia um trabalho, onde existia uma oportunidade, eles acabavam realizando esse trabalho e se fixando próximos a esses trabalhos, E aqui na capital começaram a trabalhar trabalhos domésticos, Uma alegria muito grande para os brasileiros, porque os japoneses eram muito educados, muito limpos, muito zelosos, muito de confiança. A procura pelos trabalhadores japoneses aqui na capital foi muito grande. E isso aí também para os japoneses foi muito bom, porque o resultado financeiro de trabalho aqui era muito maior do que trabalhar na agricultura.
Mesmo as pessoas do Caçatomaro, algumas pessoas que foram mandados para algumas fazendas, eles viram lá que não tem nada a ver com a história que ele veio, né, prometido. Eles ficam revoltados, não era o compromisso, né? E eles então saem dessas fazendas, né? E alguns vêm morar em São Paulo mesmo, procuram emprego aqui, que foi uma coisa muito difícil, já que eles não falam a língua, não conhecem ninguém aqui e teve que ficar tentando encontrar alguma forma de sobrevivência. Então, alguns acabam trabalhando em casas de família, como tinha algumas casas, famílias abastadas, em que contratava algumas pessoas até de jardineiro, né? Cuida do jardim, ou o menino de ordens, enfim, vai fazer compras, engraxa sapato, enfim, faz esses pequenos serviços para sobreviver. Shintaro tinha arrumado emprego como copeiro na mansão de uma família da elite paulistana e conseguiu uma vaga na mesma função para o mestre Barag e uma vaga na cozinha para Tio, mas essa experiência não durou muito tempo. Apesar de poderem morar na mansão, os serviçais eram tratados como uma subcategoria de gente pelos patrões. O mestre Barag não se acomodou. Saiu do casarão com a família e arrumou emprego para todos numa fábrica de papel, o primeiro emprego que lhes rendeu algum lucro real até então. Morando na capital, o mestre Barag continuava prestando auxílio espiritual, ajudava imigrantes a encontrar emprego e fazia até arranjos matrimoniais. Também estreitou seu laço de amizade com o Etsuka Shuhei, e foi graças à influência desse amigo que Shintaro arrumou um emprego como intérprete na fazenda Smith, no Vale do Paraíba, e o mestre Barag como fiscal de sacas numa outra fazenda do mesmo dono, em Conquista. Conta a história que enquanto trabalhava como fiscal, o mestre Barag enfrentou sozinho uma família de espanhóis que tentava receber mais dinheiro do que era justo. Os espanhóis chegaram a partir para cima do mestre Barag, que os encarou mesmo com apenas 1,53 m de altura. A família espanhola acabou sendo expulsa da fazenda pelo administrador. Quanto aos colonos que testemunharam o ocorrido, ficou a dúvida. De onde vinha tanta coragem? Família do mestre Barag, pessoa de direitas, né? Não tem que enrolar. Peso é peso, né? Não pode ter duas medidas. Eles queriam burlar alguma coisa ali, não é? Então eles não aceitaram, né, fazer coisa errada. Por aí já criaram um choque, né, com essas pessoas. Né? É da personalidade dele, né? Por aceitar o desafio que ele aceitou, através do convite do Ryo Mizono, é um fato que que demonstra a personalidade dele, de não ter medo. Durante mais de 5 anos, o mestre Barag trabalhou quase que exclusivamente como camponês, mas sem nunca deixar de realizar orações e ajudar naquilo que podia para diminuir o sofrimento dos seus conterrâneos. Neste mesmo período, faleceram no Japão a sua avó Tane, sua mãe Tsune e seu mestre Netikyo. Então, nesse período inicial da imigração, ele, assim como outros imigrantes, se viu obrigado a sobreviver primeiro, paralelamente realizando as missões religiosas, mas nunca pôde escapar desse trabalho braçal. Acabou pingando, né, de uma colônia para outra, de uma colônia para outra. Né? Não me lembro dele ter obtido êxito em alguma delas, assim como muitos outros. Né? Não enriqueceu em nenhuma delas. O que ele visualizou dentro dessas andanças, né, passando por colônias e no período de formações das colônias japonesas na região, foi que ele sentiu, poxa, eu estou pingando, né, de colônia para colônia. Será que não seria o momento de criar uma colônia budista? Formar uma colônia budista? Então, certamente, foi dessas andanças, né, várias localidades, que ele, por fim, se determinou a buscar ajuda para idealizar, né, colônia budista. Ele chamou de Butsuryu Shokuminchi. Ele não veio como um monge oficialmente. Para ele poder realmente exercer num futuro que talvez ele visualizasse como uma vida de um verdadeiro monge, ele tinha que trabalhar como as outras pessoas, como outros imigrantes. Então ele cultivava a terra durante o dia e à noite, quando ele tinha o tempo dele, ele fazia esses trabalhos. E é claro que de uma forma muito tímida, ele começou a se destacar. O objetivo principal sempre foi
dar o suporte religioso e espiritual. E o que caracteriza um destaque nos locais que ele foi é a dificuldade que as pessoas passavam. Sabendo disso, ele sempre procurava essas pessoas e rezava por elas até que elas recebessem as bênçãos. Então, em todo lugar que ele passou, alguém ele salvou, alguém ele ajudou. Pode ser chamado de rastros para o mestre Ibaraghi. Para ele, felicidade é ver alguém receber uma bênção. Infelicidade é ver alguém não receber. É diferente um pouco assim do conceito mundano. Quando você fala felicidade, é algo que aconteceu para mim. E para ele era bem diferente. Então as passagens, os locais dele foram fundamentados pelas bênçãos que ele promoveu.